Sabe aquela famosa frase, ele consegue sentir o seu medo? A gente ouve isso sobre cavalos, sobre cães, há muito tempo. Mas afinal, isso é só um mito? Uma daquelas coisas que as pessoas falam? Ou será que os animais conseguem mesmo farejar o que a gente está sentindo? Bom, vamos dar uma olhada no que a ciência descobriu sobre isso. Olha, essa história de que animais conseguem farejar emoções parece até roteiro de filme, né? Mas e se tiver um fundo de verdade? Pois é, um estudo super interessante foi atrás justamente dessa pergunta, tentando entender essa conexão invisível, sabe? Entre o que a gente sente e como os cavalos reagem. É que por séculos essa crença, ela era baseada mais na intuição, né? Na experiência de cavaleiros, de donos de animais. Mas a ciência, a ciência quer mais do que intuição. Os pesquisadores queriam provas concretas. A pergunta era, essa comunicação acontece mesmo? E mais importante, acontece através do cheiro? Só que antes de ir para os cavalos, tinha um obstáculo gigantesco. Pensa só, como é que se engarrafa uma emoção? Tipo, como você captura os sinais químicos, o cheiro do suor, que são só do medo, ou só da alegria, sem misturar com mais nada. Era um quebra-cabeça e tanto. E a solução que eles acharam foi, sinceramente, genial. O primeiro passo foi focar nos voluntários humanos, com um método bem esperto para coletar o suor ligado a cada emoção. E olha, não foi uma tarefa simples não. Para garantir que as amostras fossem purinhas, os voluntários tiveram que seguir regras bem rígidas. Tinham que evitar certas comidas, nada de perfume. A ideia era pegar só a assinatura química da emoção, sabe? Sem nenhuma outra interferência. Ok, então com as amostras de medo e alegria devidamente coletadas e guardadas, chegou a hora da verdade. A pesquisa avançou para a fase principal, agora com os verdadeiros protagonistas, 43 cavalos prontos para o grande teste. E o método aqui foi super cuidadoso. Para não ter erro na interpretação, cada cavalo só foi exposto a um tipo de cheiro, ou de medo, ou de alegria, ou um cheiro neutro, de controle. Desse jeito, os cientistas podiam ter certeza de que qualquer reação diferente era por causa daquele cheiro específico. E olha só que interessante esse aparelho. Ele foi a chave para apresentar os cheiros para os cavalos de um jeito que não incomodasse. A amostra ficava bem na frente das narinas, mas sem atrapalhar a respiração. Foi uma forma bem inteligente de garantir que o cheiro fosse o único estímulo diferente durante os testes. Beleza, então como eles mediram as reações? Foram 4 testes bem padronizados. 2 para ver a sociabilidade, tipo, o cavalo se aproximava da pessoa, deixava fazer carinho, e outros 2 para medir o medo, com um susto de repente e a reação deles a um objeto novo e estranho. E aí, o que será que aconteceu quando os cavalos cheiraram essas emoções humanas? E agora que a história fica fascinante de verdade, porque os dados mostraram uma coisa impressionante. A diferença foi absurda, sério. Os dados não deixam dúvida. O grupo que cheirou o medo se comportou de um jeito completamente diferente. Eles meio que evitavam o contato com as pessoas e demonstravam muito mais sinais de estarem assustados. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. No teste do susto, quando um guarda-chuva abria do nada, os cavalos que estavam sentindo o cheiro de medo, nossa, eles tomaram um susto muito mais forte. A reação foi bem mais intensa do que a dos outros grupos que ficaram bem mais tranquilos. E não foi só o comportamento que mudou, não. O corpo deles também reagiu. A resposta fisiológica foi super clara. A frequência cardíaca dos cavalos do grupo medo simplesmente disparou. Os picos foram muito mais altos. Era uma prova física, sabe? O corpo deles estava reagindo ao medo que eles estavam cheirando. Agora, este gráfico aqui é talvez a prova final. Pensa nele como se fosse um mapa de todo o comportamento dos cavalos durante os testes. Cada ponto é um cavalo. E olha só que nítido. Os triângulos laranja, que são o grupo do medo, eles estão todos juntos de um lado, bem separado dos outros. Isso é a imagem da diferença. Mostra que o comportamento deles foi distinto em todos os sentidos. Essa separação no mapa não é um acaso, gente. É a confirmação científica de que o cheiro do medo humano mudou de forma radical o jeito como os cavalos agiram durante o experimento todo. Tá, mas e daí? Por que isso tudo é tão importante? Bem, essas descobertas vão muito além de uma simples curiosidade. Elas meio que redefinem o nosso entendimento de como a gente se relaciona com os animais. O que a gente viu aqui é um exemplo claríssimo de um fenômeno chamado contágio emocional. É um nome técnico para uma ideia simples. A emoção de medo de uma pessoa foi literalmente transferida para um cavalo.
E como? Através de sinais químicos, ali no cheiro do suor. Então, o que fica de mais importante disso tudo é que o nosso próprio estado emocional pode impactar diretamente o corpo e o comportamento de um animal, por canais que a gente nem vê. E isso tem consequências práticas sérias na segurança de quem lida com eles, no bem-estar do animal e até na eficiência de um treinamento. Então, voltando à pergunta inicial, a resposta parece ser sim. Cavalos conseguem de fato sentir o cheiro do nosso medo. Essa pesquisa abre uma porta incrível para a gente entender melhor as formas sutis e poderosas de comunicação com o mundo animal. E fica a pergunta no ar, né? Se eles sentem o nosso medo, que outras emoções a gente está transmitindo por aí sem nem perceber?